Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre o mais recente livro do professor e escritor Maicon Tenfi, que chama O Império dos Capoeiras. O livro sugere uma continuação. Para quem for ler o livro, você vai ver que sugere ali uma continuação. Aliás, o livro do Maicon Tenfi, esse aqui, que vai ser lançado agora nesta quarta-feira, a partir das 19 horas na Blue Livro. Bom, Maicon, você faz, né, nesse livro uma abordagem tendo aí como temática a capoeira. Sugere aí que vai ter outros livros nessa linha, ou não? Sim. Olha, é uma trilogia, né? Esse primeiro livro saindo agora, né, 2014, o segundo 2015 e o terceiro 2016. Esse livro, como eu falei, ele se passa em 1868, bem no finzinho do ano, porque ele começa na véspera do aniversário do Dom Pedro II, que era o dia 2 de dezembro, então era dia de festa na corte, né? Todo mundo festa. Então é esse o contexto em que a ação começa a se desenrolar. No final do livro, é sugerido que o Vitorino Kusama e o Mr. Woodruff, né, o Daniel Woodruff, que é o amigo dele, o inglês, eles estão de partida para o Paraguai. Nesse momento, o Brasil está empenhado, né, totalmente empenhado, quer dizer, todos os recursos do Império Brasileiro estão destinados à malfadada, né, Guerra do Paraguai. E o segundo volume trata disso, né? O segundo volume, os dois estão ainda à procura de Bernardina. Que é a mãe do Kusama. Ainda à procura dela em território paraguai. E um terceiro... porque ela teria ido para o Paraguai? Sim. É o que... Bom, que sugere. O spoiler aqui, né? Mas daí isso, na verdade, não estraga o final, né? Mas, aparentemente, ninguém sabe exatamente porquê, é um mistério, mas talvez ela tenha ido para a Guerra do Paraguai, é a única pista que eles têm, e eles vão para lá. E aí o segundo volume ele é todo focado, né, na Guerra do Paraguai. Continua, porque assim, a temática da capoeira, ela é constante, porque nós temos o Kusama, o herói da capoeira. Uma coisa que eu acho, eu não sei se eu estou enganado, mas que nunca foi feito a contento, porque, por exemplo, nós temos pouquíssimos filmes, nós temos pouquíssimos livros que tratam do herói negro, de maneira geral, e do herói da capoeira de maneira particular. Aliás, o Maicon está tocando num ponto que é interessante. Quando ele diz que não trata do herói negro em particular, ele não trata mesmo porque a história brasileira nunca colocou o negro na condição de herói e nem na condição de sujeito. É sempre colocado na condição de vítima ou então na condição de objeto. Aí a gente pode pensar desde a questão da pintura, da literatura, do cinema e tudo, né? Pegando esse gancho do Maicon. E quando o Maicon fala também que ele vai levar essa história para a Guerra do Paraguai, tem um outro ponto aí também que, creio eu, de repente o Maicon me ajuda aqui, mas pouca coisa se falou da Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai é o assunto mais controverso, né? Porque os historiadores... Quer dizer, pouca coisa se falou, que eu digo assim o seguinte, não há um censo... Não há. Talvez seja o tópico da história do Brasil mais controverso, porque você tem historiadores que ainda acreditam que a Guerra do Paraguai foi um feito heróico do Exército Brasileiro. Existem historiadores, mais o pessoal da esquerda, que acha que foi um genocídio, que foi um massacre. E historiadores mais recentes, eles tentam chegar a um meio termo. Eles tentam dizer que o Exército Brasileiro não foi nem herói, mas também não foi tão vilão. Então seria um meio termo. Por isso que está sendo difícil o trabalho no segundo volume, né? Que nesse momento eu estou trabalhando nesse segundo volume aí. Agora, uma coisa é certa, Maicon, na Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro e o governo imperial empurrou para lá um número de negros escravos e libertos, assim, um número extraordinário, e colocaram exatamente, né, como linha de frente... Como bucha de canhão. Como bucha de canhão, né? E muitos deles eram capoeiras. Aí que está. Muito, digamos assim, seria natural, seria previsível que um personagem como o Vitorino Kusama, se fosse real, era muito provável que ele ia parar na Guerra do Paraguai.
No caso, ele vai atrás da mãe, mas inúmeras, por exemplo, o cara era preso, né, vai para a guerra, né? Ou o senhor lá, ele não queria que o filho fosse lá dar as caras, né? Então ele doava escravos para o governo brasileiro, ou o próprio governo brasileiro comprava escravos e mandava para o Aliás, Dom Pedro II foi um dos que comprou escravos. Ele libertou os escravos dele e liberou, inclusive, para o exército para que eles pudessem ir para a guerra. E foi ele também que começou num trabalho de acabar com o sistema escravocrata no Brasil, e ele enfrentava dificuldades, né? Ele, desde os anos de 1950, ele vinha tentando fazer isso. E as primeiras ações é do governo dele, que dá alforria para os escravos e começa a cutucar a igreja para que também libertasse os escravos. E muitos desses, né, nesse olhar que você faz aí, nesse levantamento de pesquisa, eles vão parar na Guerra do Paraguai, né? Exatamente. Mas, enfim, o segundo volume é na guerra, o terceiro volume, então, de volta ao Rio de Janeiro, daí em 1870. Já está tudo desenhado na tua cabeça. Eu tenho o esquemão, né? E esse terceiro volume, ele vai se passar, o contexto dele, né? É a apresentação da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, também no dia 2 de dezembro de 1870, no Teatro Provisório do Rio de Janeiro. Ainda com Dom Pedro? Com Dom Pedro, porque era o aniversário de Dom Pedro, mas era também uma espécie de comemoração da vitória na Guerra do Paraguai. Assim, foi um momento cultural muito interessante, mas é claro que ele estava prenhe de política, né? E o terceiro volume... Então, assim, são histórias de aventuras, tem alguns elementos do próprio romance policial, aí também porque de um inglês, né? Mas a questão toda é o pano de fundo, né? Quer dizer, como colocar esse pano de fundo e também não partir para um didatismo bobo, né? Esses elementos históricos, culturais, eles devem aparecer no livro como parte da trama, né? Esse é o meu trabalho. É por isso que eu sou romancista e não historiador. Mas, Carlos, uma coisa assim que eu gostaria, né, de dizer a respeito, você falou do Dom Pedro II e do Segundo Reinado. Para mim, né, eu que mergulhei nessa pesquisa, eu não tenho a menor dúvida. Uma das maiores figuras que esse país conheceu foi Dom Pedro II, né? Como cidadão, como incentivador das artes e como governante também. Agora, é muito paradoxal que a maior mancha da história do Brasil, ela foi vigente durante praticamente todo o governo desse homem, que foi a escravidão. Sim. Certo? Esse homem, a maneira dele, ele lutou. Talvez alguns historiadores podem até discordar, mas pela pesquisa que eu fiz, esse homem ele lutou contra a escravidão com tudo o que ele tinha, né? Só que as forças que governavam o país, nesse momento, são os cafeicultores, né? Paulistas, cariocas e mineiros, eram forças tão poderosas, tão entranhadas na vida política brasileira, que mesmo um imperador, com esse título de imperador e com as vantagens do poder moderador, né, que tinha na época, né, ele não conseguiu se movimentar muito. Aliás, é uma boa observação que o Maico faz, porque isso ainda continua no Brasil. Quando a gente diz assim, ou quando se pensa, vamos eleger um presidente. Na realidade, existem umas forças aí, nesse nosso período não são mais os grandes agricultores do café, né, mas hoje nós temos os banqueiros, os donos dos grandes veículos de comunicação e fazem o jogo político, que era muito claro naquele momento ali e atava as mãos de Dom Pedro. Exatamente. Uma coisa que eu quero te perguntar, Maico, você dá uma ambientada no Rio de Janeiro daquela época extraordinária. Você foi para o Rio de Janeiro para... Sim. Eu fiz a pesquisa bibliográfica, né? Olha, um conjunto de livros que me ajudou bastante foram os livros do Carlos Eugênio Líbano Soares, que ele assina o pós-fácil desse livro. Ele é professor na Universidade Federal da Bahia e certamente um dos maiores pesquisadores acadêmicos da cultura da capoeira, né, nos anos 90, e depois ele abre para pesquisar a cultura negra em geral. Depois eu pesquisei muito também a questão histórica mesmo e tal, e aí num terceiro momento eu fui lá,
Eu fui ver, né? Caminhar nas ruas. Eu fui caminhar, eu já havia passado pelo Rio antes, mas não na parte velha da cidade. Então eu fui lá, fui para a Rua do Ouvidor, eu fui lá para os Arcos da Lapa, onde tem o confronto final, né? A batalha final. Né? Ou seja, eu procurei visitar os locais em que as personagens elas caminham, né? E foi fantástico, porque está tudo lá, né? Tá tudo lá. Aí eu não queria também cometer erros, né? Quanto tempo você leva para a caminhada do Largo do Machado até a Lapa, por exemplo, sim, né? Sim. E eu fui caminhando e marquei no relógio para depois, porque embora seja uma ficção, nós queremos buscar a maior veracidade possível. Eu acho, Maico, que você conseguiu, e aqui é um depoimento de quem leu o livro antes de ser publicado. Eu acho que você conseguiu aí, nessa tua pesquisa, nesse teu esforço, um belíssimo trabalho e mostra o amadurecimento que você tem como escritor. E não estou fazendo aqui elogio, rasgação de seda, porque não há necessidade disso, mas eu acompanho o teu trabalho já há bastante tempo e creio que você entrega aí uma obra extremamente madura, né, sob todos os pontos de vista. Eu, particularmente, quero aqui te parabenizar por isso aí. Espero que tu tenhas sucesso com esse trabalho. E com essa trilogia que você... Muito obrigado. Vamos agora aos próximos volumes, né? Porque eu também, ao mesmo tempo em que eu comecei essa empreitada, né? Mas eu também me meti numa encrenca. Então, quer dizer, eu assumi esse compromisso, né, de fazer a trilogia e agora eu vou até o fim, vou ter que fazer até o fim. Né? E eu acho que é um trabalho que ele também é pedagógico, ele é um trabalho didático, que os professores vão ter condições de trabalhar em sala de aula. Mike, eu quero agradecer muitíssimo a sua vinda aqui. Eu sei que se a gente tivesse mais tempo, nós iríamos falar muito mais, não só a respeito desse livro, mas também a respeito da política brasileira hoje, olhando a política lá em 1850. Carlos, muito obrigado. Assim como última palavra, né? Uma coisa muito legal, talvez a coisa mais legal que aconteceu nesse projeto foi a possibilidade de eu reunir tantos amigos talentosos, né? Tanta gente legal que se entusiasmou pelo Kisama. Então eu cito, por exemplo, o Rubens Belli, que fez as ilustrações à capa. Eu cito o pessoal do Desordem, né? Os irmãos Martorano Salvador, né? Que compuseram uma canção baseada nos personagens. Eu cito o meu amigo Ricardo Spinelli, que criou um jogo de tabuleiro baseado também no livro. Eu cito você, que foi um dos consultores, né, da obra, que me ajudaram também com importantes sugestões e muitas outras pessoas que talvez eu não me lembre agora, que o grande barato é isso, é você fazer um projeto e conseguir reunir os amigos em torno de um ideal, uma coisa para tocar para frente. Isso, sem sombra de dúvida, é o mais gratificante para um escritor. Obrigado, Maico, né? E sucesso nessa nova obra. Obrigado. Chegamos ao final de mais Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer aqui mais uma vez a presença do professor e escritor Maicon Tenff, que falou sobre o seu mais recente livro, Kisama, o Império dos Capoeiras. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 20h30, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.